Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Matheus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Spring Boot e, como eu tinha mencionado anteriormente, a gente está botando esse responsiente em todos os métodos da nossa API, né? Que é a boa prática, já que é uma API REST. Ela trabalha com o protocolo HTTP. E com essa classezinha aqui, responsiente, a gente consegue retornar sempre um determinado código correto na nossa requisição aqui no Insomnia, por exemplo. Sempre vai vir o código correto, graças a essa classe responsiente. Pois bem, fizemos de todos os métodos e agora vamos fazer um deles que é um pouquinho mais complexo, que é o create, né, o cadastrar. E é isso, espero que esteja todo mundo muito bem e vamos para a aula. Então, beleza, o que a gente tem que ter em mente? Quando a gente cria um determinado registro, pelo código HTTP a gente tem que retornar um código 201, não é mais o 200, igual aqui, por exemplo. Se tu vier aqui e cadastrar, ele vai retornar o 200, sendo que a gente não pode retornar um 200 quando cadastra, quando cria um novo registro. O padrão de código para essa funcionalidade aqui é o 201, chamado created, ou seja, criação, né? É o C do nosso CRUD. Então, pessoal, e dentro desse código 201, nós temos algumas regrinhas, né, do protocolo HTTP. Nós temos que devolver o que foi cadastrado, né, tipo um detalhamento do que a gente acabou de cadastrar, uma informação do que foi cadastrado. Nós temos que devolver o endereço para acessar aquele registro. Então, no caso, a gente vai estar devolvendo no cabeçalho HTTP o endereço da URL daquele registro novo que foi criado. Por exemplo, a gente criou um registro de ID, que o banco de dados criou lá o ID automaticamente, de ID número 7. Aí ele vai criar lá localhost, HTTP, remédios, /8, né? Identificando aquele registro, o ID daquele registro. E vai retornar aquilo para você. Isso é obrigatório aqui nesse método created. Você vai estar trazendo de volta o endereço para acessar aquele registro. Então, pessoal, agora que vocês já manjaram um pouquinho da teoria, nós vamos começar a implementar o código de fato para isso aqui se tornar possível, né? Já viu que aqui o nosso método está dando problema, porque a gente não está retornando necessariamente um responsiente, então ele não aceita, já que a gente botou que o retorno seria um responsiente. E então vamos implementar isso aqui, ó. Vamos lá, o return responsiente. Beleza, vamos apagar esse T aqui que apareceu e vamos dar um ponto created, ó, ponto created. E esse método aqui ele vai estar devolvendo 201, né, lá quando a gente criar um determinado registro. E aqui com parâmetro ele recebe uma URI, uma variável chamada URI, que nada mais é do que a URL, né, o endereço do registro que você acabou de criar, para você acessar. Esse endereço é usado pelo front-end e tudo mais. Aí aqui também a gente vai dar um ponto body. E esse ponto bar ele vai ser responsável por retornar um DTO, né, que vai estar aqui dentro. Esse DTO ele vai tipo trazer o detalhamento do objeto que você acabou de criar. E pois bem, por que está dando erro? Porque a gente não criou essa variável, nem implementou a lógica para trazer o URL e também nem criou o DTO. Vamos fazer isso agora. Então, pessoal, como é que a gente cria essa URI aqui? Vamos dar um enter aqui e vamos criar var URI igual. O que acontece? Quando a gente cria essa URI aqui, a gente está rodando nosso projeto localmente, né, no nosso computador. Então ele vai estar lá, localhost, aquele endereço padrão local da nossa máquina. Porém, vocês têm que ter a noção que se por acaso essa aplicação for para deploy, né, que é ser colocada online, ela vai ter outro endereço. Então, assim, para a gente não ter que vir aqui configurar o endereço, ou toda vez que houver uma mudança no endereço, ter que vir aqui e botar, o Spring ele já tem uma classe que faz isso automaticamente, né? Ele encapsula essa lógica e já cria automaticamente o nosso endereço de registro. E para a gente começar a implementar de fato isso aqui, a gente tem que botar aqui nos nossos parâmetros, aqui do lado dos nossos dados, cadastro, remédio, dados, uma vírgula, e botar aqui dentro a classe que a gente vai estar utilizando, né? Que é o RI Components Builder. E criar um nome para essa variável, né? Vamos botar aqui, ó, builder. Ok. Então aqui a gente vai botar esse URI builder dentro da nossa variável RI. Como é que fica isso? Vamos lá, vamos puxar esse nosso parâmetro ali e vamos dar um ponto path. Esse ponto path, o que acontece? Aqui ele vai estar criando o nosso endereço, mas ele precisa do nosso caminho, né? Path é caminho. E qual é o nosso caminho do nosso endpoint? /remédios. E vai estar lá criando com o ID. Como é que a gente faz isso? Bota a string aqui, /remédios, /id. Só que aqui a gente tem aquele problema, né? Se a gente botar o ID,
ele vai pegar tipo um número específico, 2 ou 3, e esse negócio aqui tem que ser dinâmico. Igual a gente fez aqui no Delete Mapping, que pegou o ID dinâmico, de acordo com o número que a gente botava, o Spring identificava. Então vai ser a mesma coisa, vai botar um ID aqui de forma dinâmica. Então tá, só que aqui a gente precisa devolver de fato o ID do novo registro que foi criado automaticamente, né? Como a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, tem um outro método aqui, build endPath, endExpand, na verdade. E dentro desse endExpand, a gente tem que tacar essa lógica aqui, ó, que vai estar pegando o ID do novo remédio que a gente acabou de criar. Então a gente tem que tacar isso aqui dentro de uma variável. Então, pessoal, como eu havia dito, isso aqui é uma partezinha um pouquinho complicada. Vamos lá, vamos fazer por partes. Aqui a gente vai estar criando uma var remédio igual a new. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Ó. Ctrl X, Ctrl V. E vamos dar o ponto e vírgula. E aqui no nosso save a gente vai botar o remédio de fato, né? Tá, vocês me desculpem que as minhas cachorras começaram a latir aqui e eu tive que cortar o vídeo. Mas aí voltando aqui, eu vou estar criando uma variável remédio e essa variável remédio vai estar recebendo um novo remédio. E aqui com esse novo remédio, com esses dados aqui de parâmetro que vai ser o nosso dados, cadastro remédio, a gente vai estar salvando utilizando o repository. Beleza, tudo padrão. E agora, aqui no lugar desse null, a gente vai botar o quê? A nossa variável remédio, ponto getID e, por fim, ponto toURI, para criar a nossa URI de fato. Beleza, aqui a gente criou a nossa URI e a nossa classe URComponentsBuilder vai estar criando automaticamente o nosso caminho, o nosso registro lá para o nosso método created. Beleza, e aqui agora a gente pode fazer o seguinte, nesse body aqui a gente já tem um DTO que retorna um detalhamento, né, de acordo com o novo remédio que foi criado, que é justamente esse trecho aqui do atualizar, né? A gente já criou esse DTO, ele vai retornar o detalhamento do remédio e como parâmetro desse DTO, ele vai estar utilizando a nossa classe remédio, né, nossa variável remédio. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl C, apagar esse DTO aqui e dar um Ctrl V. Beleza. Problema resolvido. O que acontece? Aqui nesse T, aqui nesse generics, ele quer o tipo de objeto que vai ser retornado. Então, só botar aqui dentro desse generics o dado detalhamento remédio. Perfeito. Nosso método foi criado e implementado com sucesso. Agora vamos recapitular porque esse método aqui ele é bem complicado. Vamos lá. A gente criou uma variável. Essa variável recebeu um novo remédio com parâmetro dos dados do nosso DTO, porque tudo que entra na nossa API é via DTO. Beleza. A partir desse novo remédio que está salvo aqui na requisição, nós vamos utilizar o repository para salvar no banco de dados um novo remédio. Ok. A partir desse novo remédio, nós vamos estar criando e utilizando uma classe já do Spring, do URI Components Builder, e vamos estar utilizando essa classe dentro da URI. Como a gente já implementou ela aqui em cima, a gente vai estar utilizando o nome que a gente deu para a variável que vai ser responsável, né, por receber as classes que ela tem. Então, dentro da nossa variável URI, a gente vai chamar o nosso parâmetro. Depois desse parâmetro, a gente vai dar um ponto .path, que vai estar buscando o caminho da nossa URL. E aí ele vai pegar o caminho que a gente digitar, né, que geralmente aqui é o mesmo endpoint, e vai complementar pegando o ID do novo remédio que foi criado. E assim, depois de pegar esse ID, depois de fazer todo esse caminho aqui, essa viagem, vai estar transformando isso numa URL, toURI. Beleza. E por fim, nós vamos estar retornando um response entity, que vai estar com o create. Dentro do parâmetro desse método create, nós vamos receber uma URL, que vai ser a que a gente criou aqui. Então ele vai estar retornando essa URL. E também dentro do body nós vamos estar recebendo o detalhamento do registro que a gente acabou de criar, que vai pegar como parâmetro a variável que a gente acabou de criar aqui. Beleza, parece um pouco complicado, e eu não vou mentir não, é complicado sim, mas depois de um tempo vocês começam a entender mais facilmente como o computador age com lógica, né? Isso aqui é lógica pura, só que é uma lógica implementada na linguagem Java. E pessoal, vamos testar agora a parte mais bacana? Vamos testar aqui, vamos botar o projeto para rodar, né? Torcer para dar tudo certo. Beleza, iniciou certinho. Vamos criar agora no Insomnia. Vamos lá no cadastro de remédios e vamos criar agora um novo remédio. Sei lá, vou botar aqui um novo remédio, Neosaldina. Beleza. E vamos dar um send. Olha que bacana, ele mandou aqui, ele retornou para a gente o created,
primeira parte do método create ok, que foi o código correto. Ele retornou para a gente um detalhamento de todas as informações do nosso remédio. Então a gente está pegando todas as informações do registro e ainda vai mandar aqui no header aqui, ó, a location. É o ID 3. Se você clicar aqui, ele vai, se você tivesse uma aplicação front-end, ele ia abrir logo a front-end. E isso aqui no caso é justamente a questão do caminho, né, que a gente está para achar a nossa aplicação aqui, para achar o nosso registro. Então, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a todos pela atenção de vocês. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite e até a próxima aula.